Aleluia. Só da igreja da Brasil, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quero aqui expressar minha gratidão a Deus primeiramente por essa oportunidade, né, de estar ministrando a palavra dele. Aleluia. Obrigada, pastor, pela confiança. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite você possa abrir o teu coração. Não olhe para mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Mas o Senhor quer falar contigo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia lá em João 4. Aleluia. Nós vamos ler o texto, ele é um pouquinho longo, mas vamos ler ele todo para que nós possamos entender. Aleluia, o que o Senhor quer falar nessa noite. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. João capítulo 4. Aleluia. Nos relata a história de uma mulher improvável aos olhos dos homens. Mas o Senhor, ele não vê como o homem vê. Aleluia. O Senhor, ele vê muito além, né, do que nós, homens, podemos enxergar. Aleluia. E diz assim o título: A Mulher Samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais venha ter sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Jesus, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Jesus disse: Eu sou, eu que falo contigo. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um
porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos que, como diz aqui no versículo 9, os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Eles não se davam bem. Aleluia. Por questões de etnias e essa inimizade bem antiga. Depois da conquista da Assíria de Israel, o povo de Israel se misturou. E os povos judeus passaram a considerar os samaritanos como impuros. Aleluia. Aqui nessa história nós vemos uma mulher, como eu disse no início, improvável aos olhos humanos. Mas o Senhor, aleluia, ele tinha um encontro marcado com aquela mulher naquele dia. Aleluia, acredito eu que aquela mulher, naquele dia, ela, como todos os outros dias da vida dela, ela acordou, ela fez seus afazeres, e aqui fala que por volta da 6ª hora, né, Jesus estava sentado naquele poço, e aquela mulher ela chegou ali para retirar a água daquele poço. Aleluia. Ao meio-dia, eu acredito que aquela mulher, ela ia naquele lugar, nesse horário, porque era um horário que quase ninguém estava ali naquele poço. E era por ser uma mulher desprezada. Aleluia. Uma mulher mal vista aos olhos daquele povo. Ela não queria se encontrar com ninguém, ela não queria ver ninguém, ela não queria falar com ninguém. Talvez naquele dia ela se levantou, ela pegou o seu cântaro, preparou, e no pensamento dela ela dizia: vou lá tirar água de novo, e hoje é só mais um dia como qualquer outro. Mas mal sabia ela que Jesus já vinha no caminho, já tinha marcado o encontro com ela naquele poço. Aleluia. Talvez você saiu da sua casa hoje, você se arrumou para vir no culto e disse: eu vou lá, naquele culto de domingo, mais um culto de domingo. Mas eu tenho aqui para te dizer que não é só mais um culto. O Senhor, ele marcou um encontro com você. Aleluia, nessa noite. Aleluia. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Aleluia. Talvez você entrou aqui com o coração apertado, como daquela mulher que eu creio. Aleluia, que pela situação, né, que ela passava, se sentindo desprezada, humilhada, mal vista naquela cidade. Aleluia, ela tinha um coração entristecido. Aleluia, talvez você entrou aqui nessa noite com esse coração entristecido, mas eu quero te dizer que o Senhor, ele vai te alegrar. Aleluia, você não vai sair daqui entristecido. Aleluia, você não vai sair daqui com o coração amargurado, talvez. Aleluia, talvez você esteja numa situação que você se sinta improvável. Aleluia, mas o Senhor, ele usa os improváveis, aleluia, da maneira que ninguém, aleluia, pode imaginar. Aleluia. Naquela época, os judeus eles não passavam por Samaria. Eles preferiam fazer um caminho mais longo para chegar a Galileia do que o caminho de Samaria, que seria, no caso, um caminho mais curto. Aqui no versículo 4 diz que era necessário passar por Samaria. O Senhor tinha a necessidade de passar por Samaria porque ele já tinha marcado esse encontro com aquela mulher. Aleluia, porque ele já sabia que ali, aleluia, tinha uma alma sedenta. E não era sede de água, aleluia, não era sede da água do poço. Aquela mulher ela tinha uma alma sedenta de algo que água nenhuma poderia saciá-la. Aleluia. Mas quando ela se encontra com Jesus, que é a água da vida, aleluia, a história daquela mulher muda. Que nós possamos, nessa noite, entender que as coisas do mundo, elas não podem nos preencher. A única coisa que pode nos preencher é a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Talvez nessa noite, aleluia, você esteja procurando, talvez você esteja tentando preencher a sua vida, a sua alma com outras coisas. Aleluia, mas o Senhor nessa noite ele quer dizer: se preencha comigo, se preencha com a minha presença. Aleluia, a minha presença te basta. Glória a Deus, aleluia. O poço representava algo limitado, que saciaria a sede daquela mulher por apenas um momento. Aleluia. Mas quando ela encontra com Jesus, ele não mata somente a sede daquela mulher naquele momento. Ele transforma a vida dela para todo sempre. Aleluia. O mundo ele oferece poços, mas o Senhor ele oferece a fonte. Aleluia. Ele oferece a fonte da água viva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 15 ao 18 aqui. Jesus ele vai direto na raiz do problema.
né? Quando ele diz aqui para aquela mulher, aleluia, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia. Jesus, ele sabia do pecado daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher, ela já tinha tido aquele, né, tanto de marido, e aquele que ela estava naquele momento não era o marido dela. Aleluia. Mas ele precisava que ela verbalizasse aquilo. Jesus, ele queria ouvir aquela mulher confessar aquele pecado, né? Como em Provérbios 28:13 diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. E aquela mulher, ela precisava, aleluia, confessar aquele pecado, para que Jesus ele pudesse entrar e curar. Aleluia. Muitas vezes, nós temos algo dentro de nós que nós não verbalizamos. Jesus sabe que a gente está passando por aquilo. Ele sabe que está doendo. Ele sabe que aquilo está te fazendo mal. Só que às vezes você fica com aquilo dentro de você e fala, não, Jesus sabe, Ele vai fazer a obra. Mas Jesus muitas vezes Ele quer ouvir você falar. Aleluia. Ele quer ouvir você dizer, Senhor, me ajuda porque está doendo. Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, me tira dessa vida. Aleluia. E muitas vezes nós ficamos com aquilo guardado. Mas o Senhor, Ele pede nessa noite, confessa e deixa que eu vou te dar a minha misericórdia. Aleluia. Aqui no 21, aleluia, a mulher pergunta, né? Que ela questiona a Deus. Diz que era naquele monte, né? Que eles aprenderam que era a adoração, que era no Monte Gerizim, né? Mas o Senhor e os judeus em Jerusalém. Então ela pergunta, ela questiona o Senhor, né? Nós adoramos aqui, os nossos pais adoraram aqui. E agora o Senhor diz que é em Jerusalém, né? Que devemos adorar. E o Senhor disse, mulher, crê-me, que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Não é o lugar, aleluia. Não é, o mais importante não é o lugar. Aleluia. O mais importante é a verdadeira adoração. Aleluia. A verdadeira adoração, ela não depende de um lugar físico. Ela não depende, aleluia, de você estar na igreja ou estar na tua casa. Em todo o tempo nós temos que estar com o coração de adorador, o coração aberto, o coração que adora verdadeiramente, em espírito e em verdade. Aleluia. E o mais interessante dessa história, aleluia, que está lá no versículo 26. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse, eu sou, eu que falo. Aleluia. Foi a primeira vez que o Senhor, Ele se declarou Messias. Aleluia. Ele não se declarou para um profeta, para os seus discípulos. Ele não disse que era Messias. Ele se declarou para uma mulher pecadora, improvável. Aleluia. Aleluia. A mulher que os homens, as pessoas olhavam e diziam, olha lá, já vai a prostituta talvez. Mas o Senhor, Ele via aquela mulher e dizia, olha aí, uma mulher. Aleluia. O Senhor, Ele te enxerga com outros olhos. Ele nos enxerga com outros olhos totalmente diferente do que a humanidade nos enxerga. Aleluia. Talvez alguém olhou para você, assim como já olharam para mim e disseram, daqui não vai sair nada. Ali já está perdida. Aleluia. Mas o Senhor, um dia Ele me encontrou. Aleluia. Assim como Ele te encontrou também um dia. Aleluia. E Ele quer transformar nessa noite. Aleluia. Ele quer, é uma noite de transformação. O Senhor, Ele deseja transformar as nossas vidas. Uma vida transformada pode impactar outras vidas. Aleluia. Assim como aquela mulher teve um encontro com Cristo e teve sua história mudada, Deus também quer transformar histórias hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nos últimos versículos, aleluia, diz que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens, né? Ela foi anunciar a Cristo para aqueles homens. Eu acredito aqui que o cântaro, ele representou o passado daquela mulher. Aleluia. A mulher, ela pegou o cântaro, ela deixou. A Bíblia não diz que Jesus foi com ela. Jesus estava ali. Ela deixou o cântaro aos pés de Jesus e ela foi anunciar, aleluia, que Jesus tinha feito na vida dela. Nessa noite, aleluia, deixa o seu cântaro nos pés de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Deixa, aleluia, para trás tudo aquilo que te feriu. Aleluia. Talvez você foi rejeitada, você foi desprezada, mulher. Aleluia. Mas o Senhor nessa noite, Ele te pede, deixa o teu canto nos meus pés. Aleluia. Deixa o teu Glória a passado Deus. para trás, porque eu tenho algo novo na tua vida. Aleluia, Jesus. Deixa eu transformar, deixa eu curar essa ferida. Aleluia. Deixa eu curar aquilo que tem tirado a tua paz. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Nessa noite, aleluia, que você possa entender que o Senhor, Ele marcou um encontro com você nessa noite. Aleluia. Você não veio aqui em Glória a vão. Deus. Aleluia. Antes de você chegar aqui, o Senhor, Ele já estava. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Sou glória a Deus. E aquela Deus, mulher, de uma desprezada, mal vista, aleluia, rejeitada pela sociedade, ela foi uma grande missionária. Aleluia. Ela foi uma grande evangelista. Ela saiu e foi anunciar Jesus para aquele povo. Aleluia. Aleluia. Verdade. E diz aqui a palavra que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quando Jesus, ele se move, aleluia, não importa o lugar, ele quebra os protocolos, porque os judeus, eles não passavam por Samaria. Mas o Senhor, ele quebrou os protocolos, ele quebrou aquelas regras que talvez eles criaram. E ele foi porque ele precisava alcançar uma vida, ele precisava alcançar uma alma. E o Senhor, quando Ele quer alcançar alguém, quando Ele quer alcançar uma vida, quando Ele quer salvar uma vida, Ele quebra todos os protocolos. Aleluia, Aleluia. Jesus. Que você possa nessa noite ficar com essa palavra. Aleluia. Que você possa se tornar verdadeiramente uma missionária do Senhor. Que nós sejamos usadas e usados para levar as boas novas do Senhor. Que nós possamos ser usados e nos deixar ser usados, como a Leia cantou aqui. É muito difícil, né? A gente às vezes louva, Senhor, me usa. Aí quando Deus quer usar, a gente foge, a gente se acovarda. A pastora falou, Graça, vai pregar domingo. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus. Misericórdia, Senhor. Aleluia. Mas como eu disse, de mim não sai nada. Aleluia. Eu não sou nada, eu sou Glória a apenas Deus. um instrumento do Senhor. Que Aleluia. você possa olhar somente Glória a para Deus. Cristo. Aleluia. Nós não venhamos olhar para o pregador, a pregadora, para quem está cantando, para quem está, aleluia, às vezes trazendo uma palavra. Que nós venhamos olhar somente para Cristo. Porque só Ele tem a salvação. Só Ele pode te dar o que você precisa. Aleluia. Nessa noite nós possamos se deixar ser transformados, se deixar ser usados, aleluia, pelo Senhor. Aleluia. Assim como aquela mulher, aleluia, ela teve aquele encontro com o Senhor. Que nós possamos buscar esse encontro com Deus todos os Aleluia, dias. Jesus. Glória Nós a possamos Deus. todos os dias buscar estar na presença do Senhor, buscar fazer sua obra e anunciar as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Glória a Aleluia. Deus. Eu agradeço a Amém. oportunidade de falar Aleluia. com o Senhor.